pessoal, tudo bem? Está no ar mais um Momento do Esporte, este programa cheio de história, de talento e superação. Lembrando a você que a TV Alba está em 133 municípios da Bahia. Em 116 cidades, o canal é o 9.2. Já em Barreiras, é o 40.2. Lá em Luiz Eduardo Magalhães, é o 33.4. Em Salvador e região metropolitana, é o 12.2 ou no 16 da NET. Mas já sabe, se você ainda não tem o sinal da TV Alba, pode acompanhar toda a nossa programação pelo YouTube. A gente abre o programa de hoje com uma aula bem divertida. Vamos conhecer melhor sobre uma versão do CrossFit feita especialmente para crianças. A modalidade combina movimento, coordenação, desafios e muita diversão. Nada de peso exagerado, tudo é adaptado para os pequenos. O foco é aprender a usar o corpo, desenvolver habilidades e ganhar confiança. A gente vai acompanhar agora essa aula cheia de energia. Barra fixa, argolas, exercícios combinados, força, concentração, foco e disciplina. Parece treino de CrossFit, né? E é sim, mas aqui tem um ingrediente indispensável: diversão. E quem pode explicar melhor é quem pratica. O da barra que a gente fez. Eu melhorei saúde e consegui aprender mais coisas que eu não sabia, ter mais coordenação motora. Segunda e quarta eu tenho ginástica e terça e quinta eu venho pra cá. Adoro fazer crossfit. Com a força que eu adquiro aqui, eu consigo ter força para poder fazer movimentos mais avançados lá. O Cross Kids é voltado para crianças de 5 a 11 anos de idade. Aqui o movimento mistura brincar com atividades que trabalham coordenação, equilíbrio, agilidade, consciência corporal e postura. Tudo de forma leve, segura e adaptada à idade. As aulas seguem uma dinâmica simples, com aquecimento, técnica e pequenos desafios, que mantêm essa turma aí concentrada e participativa. E para dar conta dessa energia toda, o educador físico Duílio Menezes usa criatividade e, às vezes, joga um pouquinho duro também. A disciplina ela faz parte, né, para que a gente possa ter uma boa condução das aulas, né? Eu sou um pouco carrasquinho, né? Eu sempre chamo a atenção. As pessoas que vêm de fora acham que eu estou brigando, mas na verdade é aquele carinho puxando, né, a atenção da criança. E a atividade acontece aqui, ó. E será que essa turminha sabe muito bem o que está fazendo? Sabe sim, e eu posso provar que o treino é para valer. Olha só esses movimentos de quem diz assim: pode deixar que eu mando muito bem. As atividades são variadas: agachamentos, polichinelos e abdominais. Na barra fixa, exercícios de puxar o próprio peso. E nos combinados, desafios que misturam tudo isso. Calma aí. Tudo aqui é adaptado para cada faixa etária. Os pais acompanham de perto, orgulhosos, cada conquista. E tem até uma mascote, Bia, de 1 ano e 8 meses, que, guiada pela mãe, já desenvolve o equilíbrio, a atenção e o vínculo com a atividade física. Assim, ela sente muita vontade no ambiente. Então, assim, desde bebê, né, ela treina. E tem criança que encontrou no esporte um novo começo. Laura, hoje com 9 anos de idade, já enfrentou a obesidade infantil. Com o treino, ganhou mais disposição, autoestima e hábitos saudáveis. E a mudança acabou envolvendo toda a família. Quando ela começou, né, na dieta, que tem 1 ano, em agosto do ano passado, em novembro a gente iniciou aqui no CrossFit. E foi um divisor de águas, porque Laura não conseguia correr, Laura não conseguia pular, ela não brincava na escola, porque ela não acompanhava o ritmo das coleguinhas. E meses depois, Laura era outra criança. Até aqui na atividade, fazendo tudo, conseguia correr, conseguia fazer o tempo todo, que antes ela cansava logo. Então, assim, foram 20 quilos que ela perdeu durante 1 ano. Todo o trabalho é acompanhado por profissionais de educação física e pelos pais com olhares orgulhosos e atentos. Os movimentos são individualizados e a evolução acontece no tempo de cada um. E tudo isso faz até aluno ficar completamente apaixonado pela modalidade.
como o Rafael, de 11 anos, que se pudesse treinava todos os dias, né, Rafa? Mudou muito, eu fiquei mais forte, com mais saúde, mudou alimentação, disciplina, fiquei com mais foco, etc. Sabe aquelas manobras radicais em cima da motocicleta? Prática comum nas ruas de várias cidades? É o grau, modalidade que combina manobras e habilidades sobre duas rodas. Representantes do movimento querem transformar a prática improvisada em um esporte organizado através da regulamentação. Um seminário aqui na Alba reuniu representantes do movimento, especialistas e autoridades para debater regras, segurança e o futuro do grau no estado. Vamos conferir. Uma mistura da curiosidade pela moto e a vontade de aprender o grau levou Cleberson Santos, o Queu, a ter os primeiros contatos com a modalidade na sua cidade natal. Ele é de Castro Alves, cidade no recôncavo da Bahia. No início, treinava de forma discreta, muitas vezes escondido dos pais. Hoje, grauzeiro, o maior sonho dele é ver o grau reconhecido oficialmente como esporte. Desde pequeno tive amor por duas rodas, via os outros praticando, sempre tive vontade, só que nunca tive oportunidade. Primeiro momento que eu tive a oportunidade, peguei a moto, fiz no escondido, sabe que sempre é no escondido do pai e da mãe, mas uma hora sempre descobre. E aí foi acontecendo, descobriu. E aí eu comecei a praticar. Atualmente, mais de 100 municípios baianos já discutem a legalização do grau e a criação de espaços próprios para a prática esportiva. Aqui na Bahia, Castro Alves saiu na frente com o decreto municipal que regulamenta o grau, com definição de trechos de vias públicas usados exclusivamente para isso e com dias e horários determinados de forma legal. Essa, inclusive, é uma das principais defesas do movimento. Tinha diversos eventos que os atletas faziam dentro da cidade. Então, assim, a gente achou melhor criar uma pista ou dar um espaço adequado para eles praticarem, para a gente tirar eles de dentro da cidade, do centro da cidade, com horário, com determinações, com algumas regras, para a gente poder dar o espaço de lazer para eles, mas também a gente manter a ordem dentro da cidade. A modalidade também ganhou reforço organizacional com a criação da Federação Baiana de Grau, que passa a representar os praticantes e a construir padrões de segurança e regras para eventos. Mais do que precisa segurança, tênis, calça, capacete nos eventos, a depender da idade, vai ser exigido também alguns recursos a mais de segurança, como tem em outros esportes, quando a pessoa mais nova exige um pouco mais de segurança. E é mais ou menos isso, exigência de capacete, não tem abertura para isso, ou negócio para não ter, e o exclusivo, na verdade, é capacete e sapato fechado. A Polícia Militar da Bahia lembra que o artigo 244 do Código de Trânsito proíbe manobras perigosas em vias públicas, porém destaca que espaços adequados ajudam a reduzir riscos e a organizar de forma legal a prática. Bem, eu acredito que seja muito relevante, porque você vai destinar uma área controlada para a prática do esporte, vai haver regulamentação, inclusive que os atletas utilizem os equipamentos de proteção individual. Então vai promover maior segurança para os participantes desse tipo de atividade. Para a gente entender melhor sobre essa regulamentação da modalidade grau, essa prática esportiva sobre duas rodas, que inclusive assusta e causa apreensão em muita gente, seja nas ruas aqui de Salvador e também de várias cidades do interior do estado. Quem está aqui com a gente é o Tiancle Araújo. Ele é superintendente da UPB, que é a União dos Municípios da Bahia, e articulador dessa regularização do movimento. Oi, Tiancle, tudo bem? Muito obrigada, viu? Eu sei que essa modalidade, quando a gente vê na rua, eu mesmo sou uma delas, a gente se assusta muito, né? Fica com medo até de quem está praticando. Mas você é um conhecedor, né? Você participa dessa articulação, você foi prefeito e nessas cidades do interior tem muito dessa modalidade. Mas o Código de Trânsito diz o seguinte, que essas manobras radicais, perigosas nas ruas, também é ilegal. Só que vocês querem regularizar, né? E ontem teve um movimento grande aqui na Alba sobre esse assunto. Vamos falar um pouquinho da importância dessa regulamentação? Obrigado pelo espaço. Eu gostaria de falar de logo. Eu sou totalmente o grau nas ruas, de forma nenhuma. A federação que foi montada ontem do grau botou no seu estatuto repúdio total ao grau nas ruas. E isso realmente assusta.
Assusta porque é perigoso para quem pratica e perigoso para as pessoas que estão nas vias. O que se pretende com esse movimento é que o grau ele seja feito da forma correta, em espaços reservados. Por quê? Para que seja uma infração de trânsito, é necessário que se tenha trânsito. Se você faz num lugar que não existe trânsito, não tem como se aplicar uma multa. Agora são manobras bem radicais, perigosas até, né? Como é que está essa questão assim das pistas? A gente sabe que é muito praticado, principalmente no interior do estado. Lá em Castro Alves, inclusive, tem uma pista, isso. Como é que eles se comportam nesse sentido, né? Do cuidado mesmo com sua integridade física? Em eventos ou locais controlados, como a gente quer, acontece totalmente diferente. Eu vou dar o exemplo de Castro Alves. Em Castro Alves, esse ano, tiveram 4 eventos grandes esportivos. Vaquejada, motocross, grau e ciclismo. O evento que teve mais acidentes, sabe qual foi? Vaquejada. Depois, motocross. Depois, o grau. E, graças a Deus, todos os eventos simples, sem nenhuma gravidade. Então, o que a gente defende é isso. Com relação à pista em Castro Alves tem um espaço reservado, que é reservado alguns horários durante a semana para a prática do grau. E a implantação desse local gerou 2 consequências muito positivas. A primeira consequência foi que praticamente resolveu o grau nas ruas. Porque os próprios praticantes hoje, quando alguém faz fora da via adequada, eles mesmos denunciam e cobram, porque eles acabam tendo a imagem prejudicada por aqueles que não querem cumprir as regras. E a segunda consequência positiva foi na questão da economia. Castro Alves hoje recebe dezenas, centenas de visitantes todos os finais de semana para praticar o grau, já que não tem muitos espaços na Bahia. A gente sabe que é muita gente envolvida, é muita emoção, né? O movimento é grande. E você pratica também? Eu estou tentando aprender, eu adoro novidade, eu sou, na verdade, eu já competi com ciclismo, hoje eu estou mais na corrida, treinando corrida, mas eu estou tentando aprender o grau, mas eu sou mais medroso. Mas tem também, isso é uma novidade, uma escola do grau. O que é que a gente percebeu? A gente percebeu que uma parte dos acidentes aconteceu principalmente quando a pessoa está aprendendo, que a pessoa ainda não tem a habilidade necessária e se arrisca, né? Em tudo, né? A gente vai aprender, né? Então, o que é que eu fiz? Eu fui pesquisar e encontrei uma escola do grau em São Paulo que tem equipamentos que garantem a segurança. As pessoas podem olhar na minha rede social que tem muito isso. Então, tem equipamentos que permitem você aprender diminuindo muito o risco de cair, praticamente impedindo a queda e acidentes. Então, a gente trouxe esses equipamentos, trouxe essas experiências e criou a primeira escola do grau da Bahia, que não faz o ensino apenas da parte prática. A gente está lançando, a gente fez um período de demonstração em algumas cidades, está lançando as aulas regulares essa semana e a pessoa vai ter que fazer uma aula teórica sobre direitos, deveres e responsabilidades. A partir depois de fazer essa aula e confirmado que assistiu às aulas, precisa fazer uma avaliação. Estando aprovado com 60%, ela se habilita a fazer a parte prática. Então, a escola do grau, muito além do que ensinar a prática do grau de forma segura, ela também traz uma ideia de conscientização e divulgação de boas práticas, que é realmente o que a federação que foi constituída ontem quer. Isso é importante. Inclusive, eu ia falar da confederação, né? Vocês constituíram ontem. Aí está nesse processo agora de regulamentação, né? O que é que implica para realmente ser regulamentado ainda? O que é que está pegando? Ontem foi uma data muito importante. Reunimos representantes de cerca de 105 cidades da Bahia. Fizemos algumas reuniões virtuais preparatórias. E ontem foi a aprovação do estatuto, eleição da primeira diretoria com a presidência de Marcola, que tem uma história de luta pelo grau, e também a aprovação dos principais regulamentos da modalidade. Ontem se aprovou regulamento geral, aprovou requisitos mínimos que tem que ter no evento, questão de segurança, separação do público da área de manobra, todas essas questões. Também se aprovou as questões voltadas ao que é necessário para a prática, equipamentos de segurança, enfim. Foi aprovado ontem, acho que 6 regulamentos que disciplinam e norteiam toda a prática do grau e vão agora ter todo o trabalho da federação de divulgar, de conscientizar os eventos, de fazer eventos licenciados pela federação, caminhando nesse sentido. Um ponto importante que foi aprovado ontem foi uma comissão de prevenção a acidentes. Essa é uma comissão permanente da federação. Por que ela é importante? Ela vai analisar qualquer acidente que acontecer com grau, não é para julgar nem apontar culpado. Nesse caso aí é para aprimorar requisitos de segurança, para evitar e diminuir lesões.
Como exemplo, Ayrton Senna, por exemplo, todo mundo conhece, faleceu no acidente de Fórmula 1 e depois foram desenvolvidos diversos mecanismos que evitaram novos acidentes. Então, a nossa ideia é que esse processo de aprendizado contínuo chega ao ponto que a gente reduza drasticamente os riscos de acidente, que, naturalmente, por ser um esporte radical, permanece. É isso, só para a gente finalizar, um esporte radical, a gente, na verdade, quando a gente fala sobre duas rodas, é sobre uma, viu, gente? Porque eles ficam extremamente empinados. Tem que ter técnica para fazer aquilo, né? O pessoal tem algumas pessoas que soltam as mãos, botam no chão. A maior parte das manobras é em baixa velocidade. Então, quando tem alguma queda, é uma raladura, alguma coisa, estando com capacete, dificilmente tem algo grave. Muito obrigada, viu? Obrigado. Mas já está regulamentado, viu? Grau é esporte, grau é arte e resistência. É isso, gente. Fica aí essa importância, né, da conscientização, esse recado de praticar o esporte com segurança. Mas agora a gente vai ver tudo o que está rolando essa semana no mundo do esporte na nossa agenda esportiva. Já de 19 a 21 de dezembro será realizada a terceira etapa Tivoli Triplé Crown Praia do Forte, o Circuito Baiano de Surf 2025 lá na Praia do Forte. No dia 20 será realizada a Clínicas do Paradesporto no Colégio Rômulo Almeida, no Imbuí. Nos dias 21 e 22, será realizada a Copa Fute Woman na quarta etapa, lá no Barradão. Já no dia 20 e 21 também de dezembro, a última etapa do ano de boxe será realizada no final de linha do Nordeste de Amaralina, aqui em Salvador. E nosso Momento do Esporte de hoje fica por aqui. Olha, e lembrando a vocês que para assistir nossa programação, basta acessar o canal da TV Alba no YouTube. A gente se vê sábado que vem com muitas outras histórias inspiradoras. Se cuidem, gente. Tchau, tchau. Fui!